Fala, Jubicó! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa. Hoje a gente volta com aquele modelo que a gente faz aqui no canal, né? De vídeos na sexta-feira e estudos por vídeo chamada lá no sábado. Vocês estavam com saudade aqui, agora setembro a gente tirou a folguinha, mas agora em outubro a gente volta com uma nova série de estudos, né? Já que a gente está no mês de aniversário de 503 anos da Reforma Protestante e a gente tem exatamente 5 sábados, então vamos fazer uma série sobre os 5 slogans da Reforma Protestante. Sola Graça, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, e hoje a gente vai ver sobre o Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Então, se você puder, pausa aqui esse vídeo, pega a sua Bíblia, que a gente vai começar lendo bastante, pegando várias referências. Então, se puder pegar um caderno também para anotar algumas referências, tome nota. E vamos começar. Para o estudo de hoje, a gente vai ver o texto lá em Efésios, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Então, me acompanhe, se puder. O título desse sinótico é Do Pecado para a Salvação pela Graça. Lemos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro vamos entender um pouco o que é que significa essa palavra, glória. A gente aqui não está se referindo a um lugar, por exemplo, Glória do Goitá, onde Jéssica está, ou aquele lugar que a gente se refere quando um ente querido morre, nós dissemos que vamos nos encontrar na glória. Não, essa glória aqui que a gente vai conversar hoje, ela trata sobre reconhecimento, é sobre brilho do caráter, e em específico o brilho do caráter de Deus. E a gente vai ver que essa glória de Deus, ela é o centro de toda a Escritura. Eu vou colocar uma lista de referências aqui na tela, e se você quiser tomar nota para ver depois, mas a gente pode ver por elas que em toda a Escritura, desde o Antigo ao Novo Testamento, a glória de Deus é sempre referida e é sempre o tema central. E esse é um slogan da Reforma Protestante porque um dos motes da Reforma era justamente confrontar a ideia dos santos, aquela ideia medieval da Igreja Católica de referenciar, dar respeito, atenção demais aos santos. E juntamente com isso, brigar com aquele conceito de que o homem tem papel na sua salvação. Ele, através do batismo, poderia estar tomando um passo a mais para a sua salvação, ou poder fazer alguma coisa, comprar alguma coisa para que pudesse ser salvo, pudesse ganhar um pedacinho do céu. A Reforma justamente briga com esses conceitos que a Igreja medieval tinha na época. E é através desses versículos que a gente vai ver que Deus ele não reparte sua glória com ninguém. Ele que planejou, ele que executou e é ele que aplica a salvação, né? Quando a gente trata de soterologia. O homem não tem participação nenhuma, o homem não tem mérito nenhum na sua salvação. Deus, através das 3 pessoas da Trindade, ele planeja, o Pai, ele executa o Filho e ele aplica o Espírito Santo. Assim como a gente vê lá em Efésios 1, dos versículos de 3 a 14, que Paulo faz toda aquela saudação, né, aos Efésios,
E nisso ele fala das bênçãos de Deus em Cristo e a autoridade da nossa redenção. Ele fala tanto das obras do Filho, as obras do Pai e as obras do Espírito Santo. A gente estudou bem isso lá na Gincana, não foi? Então acho que o pessoal que participou está sabendo bem. Depois de entender um pouco mais desse contexto histórico, bora dar uma olhada nessas partes do texto bíblico. A gente vai dar um passando nos versículos de Efésios 2, de 1 a 10, e a gente vai ver que dos versículos de 1 a 3, o tema é a descrição do estado da humanidade. Já nos versículos de 4 a 6, o apóstolo fala sobre o que Deus fez por nós. No versículo 7, que é a ideia central, é o propósito de Deus. E já no versículos 8 a 10, ele trata um pouco das consequências. É bem um sermão expositivo, né, que ele faz aqui. Ele trata da descrição desde o começo, tem a conclusão, que é no versículo 7, e tem as aplicações, que são as consequências, no versículo de 8 a 10. Então bora lá, se puder acompanhe comigo. Então vamos começar. A gente viu que nos versículos de 1 a 3, o apóstolo fala sobre a descrição do estado da humanidade. Ele dá essa ênfase na palavra morto, em dizer que nós estávamos mortos. Isso quer dizer que a gente estava insensível às coisas de Deus. Uma pessoa morta não pode reagir a nada, não tem reação aos estímulos de fora. E é isso que ele quer dizer, que nós como pessoas mortas estávamos insensíveis, tanto aos padrões bíblicos de como viver e como guiar nossa vida, tanto as coisas que Deus influencia a gente a fazer. E se Deus não vier, se Deus, Ele mesmo do céu, não vier e der vida a nós, a gente continua nesse mesmo estado, até porque a gente não pode, por nós mesmos, nos darmos vida. Deus precisa vir e dar vida. E é essa a ênfase que ele quer dar nesses primeiros versículos, que o nosso estado natural, por conta do pecado, é estar morto. Mas Deus, por sua graça e bondade, ele vem e nos dá vida. E depois ele fala no versículo 2 sobre os pecados passados. Ele fala do mundo como a influência que a gente toma como direção de vida. Ele fala do modo de pensar sem Deus, que é o qual direciona as nossas escolhas, as escolhas segundo as ideias do mundo. E também fala sobre o principal inimigo dos cristãos, que é Satanás, e nos trata como escravos de Satanás. Aqui ele traça uma linha onde diz que não tem caminho neutro. Ele diz que ou nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, escravos de Satanás, ou nós somos como filhos de Deus, filhos da obediência, filhos da luz. Ele traça essa linha nesse exato momento. Ele diz que não há um campo neutro quando se trata do Evangelho. Então tem aquela piadinha, né, que se faz geralmente do cristão em cima do muro, os anjinhos tentando puxar ele, chamar para o céu, chamar para Cristo, e do outro lado do muro, Satanás lá, calmo e tranquilo. Ele pergunta por que Satanás não se esforça nada, e ele diz justamente que o muro é dele. Então, se você está no muro, você não está com Deus. Estar neutro nessa situação significa não tomar partido de Cristo. E não tomar partido de Cristo significa não ser filho dele. E somente Deus pode vir do céu e nos dar vida, nos chamar para sermos filhos dele. A gente não tem participação nisso. E aí, lá no versículo 3, ele fala que todos nós, outrora, estávamos mortos. Todos nós já fomos mortos um dia. Ninguém nasce já filho da luz. E isso é por conta do pecado, por conta da queda lá de Adão. Esse agora é o nosso estado natural. E aí ele enfatiza um pouco mais também aqui sobre a vontade da carne. E a gente pode fazer um traçado sobre a idolatria do ego, né? A gente viu na live com o pastor Ivaldo sobre questão de pecados sexuais. E uma das coisas que a gente viu foi que muitas dessas coisas se tornam pecado por conta da idolatria do seu próprio ego, da idolatria do narciso, que é onde a gente tem a intenção de nos satisfazer.
e ignora todas as coisas de Deus para simplesmente nos satisfazer. E essa é a vontade da carne. E aí ele traça uma linha de motivação, que é a vontade de Deus, que nos gera a vida, feito a gente viu, o amor que gera a vida, contra a vontade do homem, que é a parte que gera a morte. Nós, por nós mesmos, não podemos nos dar vida. Deus tem que vir e dar vida a nós. E aí ele enfatiza essa parte de que nós já nascemos caídos. A queda de Adão tem influência hoje nas nossas vidas. E por isso, o homem, por natureza, não é bom. Mas aí nós passamos agora para o versículo 4, que é onde ele trata sobre o que Deus fez por nós. E aí ele diz lá no versículo 4, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Esses são os motivos pelo qual Deus fez algo, porque Ele é rico em misericórdia e por causa do seu amor. A gente viu lá na série dos atributos de Deus, uma passagem muito bonita lá em Jeremias, que retrata, dá uma ilustração mais ou menos do que é esse amor de Deus, que a gente estava lá morto como um feto, melado em sangue e sujeira, e Deus foi lá, nos pegou, nos limpou, nos lavou, nos deu roupa nova para vestir e nos amou. Esse é um retrato da grandeza do amor de Deus. E é por isso, justamente por causa desse amor, não porque a gente fez alguma coisa para merecer, que Ele foi lá e nos deu vida. E nisso a gente vê que Deus, Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Se Ele fosse somente pela justiça dEle, todos nós estaríamos mortos até hoje. Porque o pecado somente nos traz morte, não traz vida. Não há nada que a gente possa fazer para compensar o pecado que nos trouxe a morte, que é a desobediência. E somente Deus, como Cristo, poderia vir e pagar esse pecado, porque precisava-se de uma pessoa pura, sem pecado, nascida sem pecado, sem influência do pecado, para que pudesse pagar essa dívida por nós. Então nós, por nós mesmos, nunca poderíamos ser salvos. E isso seria justo. Mas a gente vê também nos atributos de Deus que Ele é rico em misericórdia. E por causa dessa misericórdia dEle é que nós somos salvos. Por causa dessa misericórdia dEle em mandar seu Filho Cristo para, por justiça, pagar o pecado do mundo. Por causa disso nós somos salvos. E essa misericórdia justamente significa agir em quem não merece. Pois nós não merecemos nada, nós por nós mesmos. Entender isso deixa o Evangelho muito mais grandioso, porque a gente percebe o tamanho do amor de Deus, né? Como Ele nos amou tanto, que deu o seu único Filho para que por nós morresse. A gente pode ver através disso a grandeza da salvação, né? Nós não podemos fazer nada, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E essa glória vem somente de Deus. E é isso que a gente justamente vê no versículo 5, que por conta do seu amor, a partir do sacrifício de Cristo, Deus nos deu vida, pela graça. Esse sinótico enfatiza muito bem a graça de Deus, né? Que vai ser outro sola que a gente vai ver, sola gratia. Mas a gente vê aqui que nós não fazemos nada, e por isso Deus merece todo reconhecimento. Quando a gente vai no versículo 6 e vemos que quando Cristo ressuscita, Ele vence todas as amarras que Paulo cita lá nos versículos de 1 a 3. Todas aquelas amarras do mundo, aquela influência do mundo, é vencida através da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo nos dá a vida através do seu sacrifício. E aqui a gente tem uma inversão do que éramos para o que somos agora. Nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, estávamos tomando nossas decisões através da influência do mundo, escravos de Satanás. E aqui, através da morte e da ressurreição de Cristo, Ele nos traz vida e vida em abundância. E por isso a gente muda, a gente tem aquela famosa metanoia, né? Aquela mudança de pensamento. E é através disso que nos tornamos filhos da luz. E a gente vem aqui para o grande foco desse trecho, que é o versículo 7, que ele fala com que Deus fez isso para que as gerações futuras vejam a suprema riqueza da sua graça.
a gente tem aqui o objetivo do qual Deus fez todas essas coisas. Vamos ler de novo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ou seja, todo esse plano de salvação foi justamente desenhado para mostrar na eternidade, para as gerações futuras, para nós lá na eternidade, quando chegarmos, que tudo foi feito unicamente para glorificar o nome de Deus. Glória somente a Deus. A gente vê que essa é uma das perguntas que gira em torno, né, da humanidade, em pensar que qual é o propósito de todas as coisas, né? Por que estamos aqui, por que o mundo foi feito, e essa é a resposta. O mundo foi feito somente para a glória de Deus. Nós estamos aqui somente para glorificar a Deus e reconhecer que tudo foi feito para a glória dele. E só ele merece essa glória. Só a Deus a glória. E aí a gente entra num detalhe bem interessante, né? Que para nós, ver dessa forma, muitas vezes se parece uma vaidade, né? A gente implica que vaidade é isso, desejar reconhecimento, trazer reconhecimento para si. Às vezes, quando a pessoa desenvolve um trabalho em equipe e quer tomar todo o reconhecimento do trabalho para ele, a gente diz que isso é muita vaidade dele, né? Muito egoísmo, querer todo o reconhecimento para si, toda a glória para si, né? E a gente, às vezes, tem tendência de fazer isso para Deus. Pensar dessa forma, né? Como todas as coisas são feitas para a glória dele, a gente tem essa tendência de pensar que Deus é vaidoso por querer tudo isso só para si. Mas a gente pode perceber que ele, dentre todas as pessoas, é o único que realmente é digno dessa glória. Porque ele realmente fez sozinho o mundo, ele que realmente fez sozinho o plano da salvação, ele que realmente fez a execução desse plano de salvação, e é ele quem aplica esse plano de salvação. Não tem mais ninguém fora ele que realiza todas essas obras. Ele realmente é o único que atua na salvação, na criação, em tudo, no desenvolvimento, na soberania da história. Ele que tem misericórdia de nós, porque mesmo nós sabendo que ele criou todas as coisas, que ele fez esse plano de salvação, mesmo assim a gente se afasta dele. E é através da misericórdia dele que ele nos puxa de novo para si. E por isso que ele é o único dentre todos que merece o reconhecimento, que merece a glória. Ele realmente merece essa glória. Não é vaidade, não é ganância, só egoísmo, mas sim realmente um reconhecimento de que tudo foi feito por conta dele e para ele. E com isso a gente vê que Deus é o único ser que pode buscar realmente, legitimamente, a glória para si. Nós não podemos brigar por isso, por essa glória, ou querer dividir a glória de Deus entre outras pessoas ou outros seres, não. Deus é único, a gente vê em toda a Escritura que Deus é único. Nesse único ser existem 3 pessoas, e essas 3 pessoas realizaram toda a obra da humanidade, toda a criação, toda a salvação, feito a gente já viu, né? E aí Paulo, no versículo 8, ele enfatiza que tudo isso vem pela graça. A gente muitas vezes decora esse versículo, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. A gente vê aí uma ênfase que a salvação vem somente pela graça. E em várias cartas de Paulo a gente viu que ele enfatiza muito bem isso, né? Para que não reste dúvidas. Já no versículo 9, ele fala isso da participação nas obras, né? Que nós não temos participação nenhuma no processo de salvação. Nós não podemos fazer nada para que a salvação venha para nós. A gente só pode ir a Cristo se o Pai trouxer, porque nós sabemos do nosso estado natural de queda no pecado de Adão, e que Deus, e aqui a gente reconhece que Deus é o autor da salvação. Feito a gente viu, ele planeja, ele executa e ele aplica.
E com isso a gente parte para o versículo 10, que mostra o resultado da obra de Deus. Ele fala aqui que nós somos criaturas dele, preparados antes da fundação do mundo para as boas obras. Para as boas obras. Esse é o resultado, essa é uma consequência de nos tornarmos filhos da luz. Quando passamos a crer em Deus, as boas obras passam a fazer parte da nossa vida como cristãos, né? A gente reconhece verdadeiros cristãos através dos seus frutos produzidos, né? Através da salvação, Cristo nos torna filhos dele e com isso nós passamos a fazer boas obras. A gente vê que pelo estado natural do homem, o homem é mau. Então a gente é incapaz de fazer boas obras. Certo, muitas vezes a gente pode ver uma pessoa não crente realizando boas ações, realizando filantropia, mas o propósito, como a gente viu, o propósito de todas as coisas é glorificar o nome de Deus. Então, se uma ação é feita sem a intenção de glorificar o nome de Deus, ela não se enquadra nesse perfil que a gente vê aqui, que Paulo destaca. Essas boas obras do cristão visam somente o engrandecimento da glória de Deus. Nada é de cunho pessoal, né? Para engrandecimento pessoal ou satisfação do ego, feito a gente viu. Nada disso. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito para a glória de Deus. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Tem até aquela música, né, de João Alexandre, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer. Jogar futebol, assistir televisão, andar pela praia, tomar sol, sair com os amigos, beber e cantar. Tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. E a gente vê que até essas boas obras que a gente realiza, foi Deus quem preparou para que nós possamos andar de acordo com a sua boa vontade. E é com isso que a gente finaliza nosso estudo, reconhecendo que Deus é o único digno de glória, né? A gente vê com isso que muitas vezes a gente negligencia o impacto da reforma protestante nas nossas vidas hoje. Muitas vezes a gente só fica na escola, né? A gente dá uma passadinha na escola para estudar a reforma protestante e fica por isso mesmo. Mas a gente vê que é muito importante você reconhecer tudo isso que foi enfatizado sobre a reforma, desses solas, né? E qual o impacto que ele traz nas nossas vidas hoje. Entender que somente a glória deve ser a Deus, dada a Deus, impacta em tudo que a gente faz hoje. Feito diz a música, né? Seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então pensem nisso durante a semana. Não deixem de fazer suas devocionais, fazer os estudos sobre isso. Se puder, estude também sobre os 5 solas, que a gente vai continuar dando seguimento aos estudos durante esse mês. E participe conosco. Nesse próximo sábado agora, a gente vai ter a nossa videochamada. E aí, leve perguntas, leve dúvidas. Lá eu vou levar informações extras, mais históricas. Se você quiser participar e não é lá da Jubicó, fala aqui nos comentários que a gente entra em contato com você, manda o link e tal, e você pode participar livremente conosco para perguntar, para tirar dúvidas e para crescer também em conhecimento sobre a palavra de Deus, né? A gente vê que quanto mais a gente conhece sobre Deus, sobre a vontade dele, sobre o propósito das coisas, o evangelho fica muito maior, né? Então, fique com Deus, espero que tenham gostado. Curta aqui, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, dê um joinha e a gente se vê amanhã no nosso encontro. Valeu!